Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série de componentes da biblioteca do JSF, componentes de interface gráfica. Vamos dar continuidade à sequência de slides. Então a gente parou aqui nos itens de seleção. Então um item de seleção, na verdade, ele só existe dentro de um componente Py, como eu falei no vídeo passado. Esse componente Py pode ser uma lista, pode ser um select, pode ser uma lista de seleção múltipla, pode ser um conjunto de botões de rádio, um conjunto de checkbox aninhados sobre o mesmo ID, tá? E aí funciona como um elemento de seleção múltipla, tá certo? Você pode selecionar mais de um checkbox, coleção de checkboxes. E select item, ele especifica um elemento fixo dentro desse componente Py, tá? Então aqui você diz o value, você diz o label. O label é o que aparece visível no componente, na lista, no campo select, no checkbox, no rádio. E o value é o que ele manda quando você submete o formulário de post. Então se você selecionou PB, ele vai enviar 0. Certo? Então o componente Py, ele deve guardar esse 0 em alguma propriedade do value dele, que deve ser uma propriedade do backbin. Okay? Você seleciona RN, ele vai enviar o código 2, sucessivamente. Esse no selection option é aquele item de seleção que você quer simplesmente dizer que não tem nada selecionado naquele campo. Muito comum em campos select. Okay? Você bota no selection option igual a true, para que esse campo select item ele não seja um item selecionado. Tá? Se você submeter o formulário com esse item marcado, ou seja, significa dizer que você não selecionou nenhum valor desse, então ele envia null para ser guardado o value do componente Py. E você tem também os select items no plural. Vejam que esse aqui está no singular, esse aqui está no plural. Esse aqui é para você especificar elementos estaticamente dentro do código. Embora o valor dele possa vir no expression language, tá? O value e o item, mas você especificou 3 select items, o seu componente select vai ter 3 elementos só. Com select items, você pode ter quantos essa lista, ou esse array, ou esse mapa traga. Tá? Então, geralmente, no select items, você tem somente o componente value, o atributo, desculpe, value, e você referencia um expression language pedindo a um backbin, tá? Para devolver ou um array, um mapa, ou uma lista. Okay? Se você devolver qualquer um desses 3 elementos, select items vai fazer um for gerando select item list para cada um dos elementos aqui dentro. Então, esse select items aqui, outros estados, por exemplo, se outros estados retornar aos estados da região sul, ele vai ter mais 3 elementos, além desses 3 fixos. Esses 3 aqui estão sempre fixos no componente Py. E aqui vai depender do que sejam outros estados. Se forem os estados da região sudeste, então ele vai retornar 4 estados. Tá? Se forem os estados da região norte, então ele vai retornar 6 estados na região norte, se não me engano. Não, Tocantins também pertence ao norte, 7 estados lá na região norte, tá? Depois vocês contam aí para saber se minha geografia não falhou. Perfeito? Então vai depender do número de elementos nessa coleção aqui. Você deve ter sempre como valor desse atributo value do select item. Deve mandar uma coleção para ele, tá? Ou um objeto só. Em cima eu estou dizendo, ó, tá? Então a propriedade value pode ser um array, uma coleção ou um mapa, tá bom? Coleção no caso, uma lista ou um set, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um select items, cujo value dele são dias da semana. Então isso aqui é uma coleção, pode ser um mapa, pode ser um array, a gente vai ver daqui a pouco o que ele é, tá? E aí eu declaro uma variável dia, e essa variável dia vai servir de quê? Ele vai pegar cada elemento dentro dessa coleção e vai jogar nessa variável dia. E essa variável dia vai servir para abastecer o item label e o item value. Label é o que vai ser exibido para o usuário. Value é o que vai no request quando você submeter o formulário. Então, ó, vai o ID do dia da semana, mas o usuário vai ver o nome do dia da semana. Por exemplo, ele vai ver domingo, o ID de domingo, vamos supor que fosse 0. Perfeito? Aqui eu tenho a minha classe de negócio dia semana, que tem um inteiro ID e um string nome. Ok? E lá no meu backbin, ó, que é esse bin aqui, eu vou ter esse método aqui, ó, get dias semanas. Observe que eu não passo o nome do método, eu passo o nome da propriedade. Se tem get,
é porque esse bin, ele implementa a nomenclatura backbin. Então, se tem get, isso aqui é uma propriedade do bin. Dia e semana é uma propriedade do bin. Então, como é que eu uso isso na Expression Language? Uso somente o nome do método sem o get. Dia e semana, com D minúsculo, tá? Embora D seja maiúsculo aqui fica D minúsculo. Então, é uma propriedade do bin. E aí, como você está fazendo bin.dia e semana, essa Expression Language, na verdade, ela vai executar esse método. E aí ele está preenchendo aqui dias e semanas, né? Não mostrei a inicialização por conta de espaço no slide. E retorna o quê? Uma lista de dias e semanas. Então, essa lista de dias e semanas, ele vai iterar nessa lista, vamos supor que tenha 7 elementos do tipo dia e semana nessa lista, tá? E vai pegar um por um e jogar na variável dia, e abastecer o label e o value. Depois vai pegar o próximo, abastecer o label e value. Então, esse select items aqui está valendo os 7 select item estáticos dentro de um componente qualquer. Pode ser, por exemplo, um componente select, tá? Select one menu, um H, 2 pontos, select one menu, um componente visual. Esse aqui não é visual, é um componente de apoio, ó. Olha o prefixo dele, F, biblioteca core do JCF. Vamos concretizar isso de uma forma melhor. Então aqui vocês estão vendo a forma estática, né? Eu tenho um H select one menu que gera um componente do tipo drop down menu, né? Combo box ou select do HTML, como queiram. E se você selecionar, o item que for selecionado, depois que você submeter o formulário, vai ser guardado na propriedade estado do meu backbin, tá? Então lá no meu backbin, que está anotado com name, né, para ser gerenciado pelo JSF, eu tenho uma propriedade chamada estado. Por que eu estou dizendo que eu tenho uma propriedade? Porque essa variável de instância vai ter métodos get e set. Então eu posso acessar bin.estado aqui. Essa expression language ora vai consultar o estado atualmente selecionado ou vai atualizar o estado com o que eu selecionar aqui, dependendo se eu esteja na fase de get ou de post da minha interação com essa visão. Então eu tenho aqui, ó, eu estou chamando de estático porque eu criei 3 select items com os valores PB e Paraíba. Então tá tudo hard-coded aqui, né? Se quiser mudar, adicionar um item, eu tenho que abrir essa visão JSF e apagar Ceará e substituir Bahia por isso. Certo? E quando eu submeter o formulário, você vai ver isso no campo de seleção, Select One. Você vai ver Pernambuco, Paraíba, Ceará. Mas quando você submeter o formulário, ele vai enviar PB e vai guardar PB nessa variável estado aqui, ó, nessa propriedade estado do backbin, que é essa variável aqui, ó. A variável vai ficar com o valor PB se você selecionar Paraíba. Se selecionar Ceará, ela vai ficar com o valor string CE. E aí eu estou mostrando agora uma forma mais dinâmica. Em vez de especificar 3 select item, eu estou usando select items. Tá errado, tá? Não é N não, é M. Vou corrigir logo. Então esse select items aqui, ele tem um value. Esse value acessa uma propriedade do bin também, ó. Esse bin vai trazer uma coleção, um array, um mapa chamado itens, certo? Então lá no meu bin eu tenho 2 variáveis. Eu tenho uma variável que vai guardar o valor selecionado, que é esse estado, e o usuário selecionado vem para dentro do estado, tá? E o que vai ser exibido nesse Select One menu vem dessa propriedade itens. A propriedade itens, pessoal, ela é um mapa, ó, string em string, tá? E aqui, ó, nesse bloco de inicialização estática, que é como se fosse um construtor da classe, né? O bloco executa quando a classe vai para a memória, tá? Primeira vez que ela entrar na memória, isso aqui é executado. Como se fosse um construtor de classe, um construtor de objeto. Então esse itens aqui, ele está gerando uma linked hashmap, ansiando uma hashmap e passando chave e valor para a hashmap, ó. Tá? A chave é o label, é o que o usuário vai ver, e o value do mapa é o value também aqui do campo item, select item. Então você vai ver isso, mas vai ser enviado isso para ser guardado aqui na variável estado. Você vê isso, e é guardado isso, enviado isso, para ser guardado aqui na variável estado. Certo? Então, essa configuração aqui está dizendo isso. Perfeito? Você vem aqui modificar esse código e adicionar mais 10 itens aqui, mais 10 estados. Na hora que você clicar aqui nesse Select One menu, vai baixar uma drop-down list com 3 estados. Esses 3 que já existem, mais os 10 que você adicionou. Certo?
Mas observem aqui que essa lista ela trabalha com strings. String é um tipo conhecido do Java, né? Você não precisa especificar nada aqui, ó. Como ele sabe que isso aqui é um mapa, ele vai jogar já a chave do mapa como sendo o label, tá? E o valor do mapa como sendo o value do item, certo? Cada item não tem um label e um value, né? Se for um mapa, o JCF já sabe que a chave do mapa é o label e o valor do mapa é o value. Ele coloca no value do item, campo select. Mas imagine um caso mais complexo. Nesse caso daqui, eu estou retornando, ó, aí mudei um pouco, em vez de usar a lista, eu usei array, para vocês verem que também outro tipo de dados que eu posso devolver, né? Para abastecer aqui o select itens, ó, bin.estados, no plural. Então eu tenho um método getStatus aqui. Aqui eu instanciei um array, coloquei 0, 1, 2, 3, o estado Paraíba e a sigla PB, a UFPB, Pernambuco, Ceará, CE, tá? E devolvi esse array de estados. Então, quando esse select itens bater aqui, ele vai iterar em cima desse array de estados. Mas agora não é mais um string, um objeto do tipo estado, um objeto que eu implementei. Como é que ele vai saber? Esse objeto estado pode ter diversas variáveis. Aqui ele só tem duas, nome e UF. Mesmo só tendo duas, como é que ele sabe que o nome é o que vai para o label e a UF é o que vai para o value? Ele não tem como saber. Ele pode usar o contrário, certo? Então, por isso eu preciso dessa variável aqui auxiliar, ó, var. Ele vai pegar cada elemento dentro desse array, o primeiro elemento dentro desse array, que é esse objeto estado aqui, ó, na posição 0 do array, e vai jogar nessa variável. Essa variável ela vai ser do tipo estado, tá? E aí, aqui dentro do label, eu digo, ó, mostre no label a propriedade e nome do estado. Isso aqui também é um bin, ó, porque as variáveis de instância têm gets e sets. E jogue no value a UF do estado. Tá? Então, nesse caso aqui, eu preciso, quando a classe não é de Java, é uma classe minha, que eu implementei, uma classe de negócio, eu preciso dessa variável de apoio aqui, para poder dizer quem é que vai ser label, quem é que vai ser value. Então, isso aqui ele não sabe se o nome vai ser label ou value, se o UF vai ser label ou value. Então, com essa variável aqui, eu mapeio quem vai ser label, quem vai ser value, para cada um dos objetos estados nesse array de estados. Quais são os componentes de seleção que eu tenho múltipla, né? Eu tenho um select main checkbox, main list box, e o select main menu. Select one menu é o campo select com aquele triangulinho aqui que a gente clica, baixa um drop down, você seleciona uma opção só, ele sobe. Esse aqui é o mais estranho componente de todos. É como se fosse um campo select, mas você pode selecionar mais de um elemento pressionando Ctrl. Qual é o que aparece aqui, Fred? O primeiro. Mas tem dois selecionados, mas você só vê um de cada vez. É estranho, né? A usabilidade dele é horrível. Eu nunca usei esse componente para absolutamente nada, então vamos pulá-lo. Então aqui eu tenho um select main list box. A list box é diferente de um campo menu, né? Select one menu, select main menu, que é esse estranho um aqui. Porque a lista, ele já mostra todos os elementos da lista. Já o componente menu, não. Só mostra o elemento selecionado, né? Os outros ficam escondidos. Só aparece quando você clica no triângulo invertido lá. E aí ele baixa o drop-down menu com as opções. Tá? Nesse caso daqui, ó, eu criei 4 itens fixos, que são os estados da região norte. Isso aqui está fixo dentro do código, né? JCF, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer lá no label PB, mas quando eu submeter o formulário, ele vai enviar 0 se eu selecionar Paraíba. No caso aqui, eu estou selecionando Pernambuco e Rio Grande do Norte, então ele vai enviar os valores 1 e 2. É um campo muito valorado, esse list box aqui, tá? Vai mandar o ID do campo, que eu não coloquei aqui, mais uma falha. Vou colocar um ID aqui. Então, nesse caso aqui, ó, o Select Main List Box é uma list box com seleção múltipla, tá? O ID dele é estado, o value também é estado. Então, existe uma propriedade no bin, não, aqui tem que ser um expression language, tá? É bin.estado. Vou aumentar aqui o tamanho para ele não pular a linha.
Perfeito? Então, o que vai acontecer? Quando eu submeter o formulário, né, e selecionar, vamos supor, Pernambuco e Rio Grande do Norte, como está mostrado aqui, isso aqui tem que ser um array, tá? Esses elementos de seleção múltipla, a propriedade do bin tem que ser um array, porque ele vai guardar nesse array, vai guardar o quê? Vai guardar o string 1 e o string 2. Certo? Se for um array de inteiros, ele converte esse string para inteiro, que ele já faz a conversão automática para tipos primitivos, vai guardar na posição 0 do array estado 1, e na posição 1 vai guardar o valor 2. Eu selecionei Pernambuco e Rio Grande do Norte, cujos IDs, values, melhor dizendo, são 1 e 2. Tá? Aqui embaixo, ó, ele está usando um select items. Eu posso misturar select item singular com select item. E aqui ele está trazendo os estados da região sul. Nesse estado da região sul, ele está usando um agrupador, por isso que aparece nesse agrupador aqui os estados da região sul focados à direita. O item aqui não é selecionado, tá? É incomum ver isso. Você pode organizar suas listas, né? Estados do Nordeste, estados do Sul, tal. Ficar mais organizada a lista. Perfeito. Ok? E esses são os componentes de seleção simples. Select one radio, one list box, one menu. Vamos dar uma olhadinha neles, né? Aqui você tem um one tipo checkbox, ó, select boolean checkbox, apresenta somente um único checkbox. O texto não faz parte do input, tá? Fora do elemento input. Você pode colocar ele aqui na página JSF, por exemplo, tá? E-mail, 2 pontos, e aqui um componente H select boolean checkbox. Ele vai renderizar isso no input type igual box. Se você usar a tag H select box, aí você tem checkbox trabalhando conjunto, tá? Multivalorado. Você pode selecionar mais de uma opção, ele gera um elemento multivalorado, ok? Então o value desse cara daqui, assim como esse aqui, ó, ok? Também tem que ter um array, tá? Esse cara tem que ser um array para poder ter mais de um valor das coisas. Select one radio, botões de rádio, ele também trabalham de forma que apenas um é selecionado, né? Por isso que está aqui, você marca esse, ele marca isso. Rádios antigos, você tava um botão lá para AM, ele pluf, levantava o botão de FM. Um rádio desse na não tinha não, né? Aqui você tem um select one list box. Os elementos apresentam na forma de uma lista e você só pode selecionar um. E o select menu list box, os elementos aparecem na forma de uma lista e você pode selecionar mais de um. Perfeito? Select one menu clássico, né? Você clica aqui, ele baixa o seleciona selecionado, vai ser enviado para lá. Vai gerar um elemento select aqui. Também vai gerar um select com múltiplo setado. Ele vai gerar um select sem múltiplo setado, né? Esse aqui ele vai tabular os dados. Select one radio, ele tem também uma propriedade que você pode na horizontal ou na vertical, como esse também, tá? Propriedades, parâmetro, atributo. Você diz qual é a orientação dele, orientation igual horizontal ou vertical. Mostrando dessa forma. E finalmente chegamos nos componentes de comando, né? Seu formulário precisa ter um componente de comando para poder submeter os dados do formulário para o backbin processar, o JCF processar, tá? E aí você só tem 2 tipos de componentes que podem fazer o post do formulário, que é o command button, vai aparecer um botão, o command link, vai aparecer um link. Você clicando no botão ou clicando no link, ele vai executar esse método aqui do seu backbin, caso passe por todas as validações e tudo mais do JSF. Perfeito? Aqui também é a mesma coisa, tá? Vou mostrar na forma de um link. Fred, e se eu não tiver um command button dentro do meu formulário, tem como eu submeter com um botão simples? Tem, mas aí você precisa trabalhar um pouquinho com JavaScript para poder fazer o subform de um JavaScript. Perfeito? Já faz o submit automático, tá? Desde que você tenha um action associado a um método do seu bin. Um método, tá? Isso aqui é uma method expression. Expressão, um método dentro do backbin. A implementação de salvar e devolve um string na próxima página. Então o action ele serve para 2 coisas. Para dizer qual é o método de negócio que você vai. Então, esse método de negócio tem que devolver um string, que é a próxima página que o JSF vai
exibir, ou nulo, para voltar para a própria página. Tanto vale para o command button, para o command link. Questão de recursos. Tem que finalizar aqui a nossa visão geral dos componentes do JSF. Os recursos eram o seguinte: antes da versão 2.0 do JSF era extremamente complicado você manter figuras, CSS e arquivos. E não existia um padrão de onde colocar esses elementos. E o que acontecia? Você tinha um seguinte problema. Imagine que você criou uma pasta na raiz da tua aplicação chamada cadastro. Certo? E dentro dessa pasta, outra pasta chamada painel. E tanto a pasta cadastro quanto a painel tem páginas JSF. Tá? Tem visual. Ok? Imagine que você criou um arquivo de folha de estilo numa pasta chamada CSS. Perfeito? Então imagine uma página aqui dentro da página cadastro. Como é que ela vai referenciar esse arquivo CSS? Ela vai ter importar o arquivo, né? Aquele elemento lá do HTML que eu esqueci agora. Meta, não sei. Agora. Estou muito bom de aquele básico. Mas de todo jeito, o path que você vai ter que passar para acessar esse arquivo vai ter que ser ponto para eu sair da pasta cadastro e no web, CSS para entrar na pasta CSS, o arquivo e pegar o arquivo. Eu tenho uma página dentro dessa pasta painel que está dentro da pasta cadastro, o path para acessar já vai ser diferente. Tem que colocar um ponto a mais. Se essa pasta painel tiver uma outra pasta chamada, digamos, subpainel, eu tenho que acrescentar um CSS, um ponto aqui, todas as visões da pasta painel para poder acessar o mesmo arquivo. Então, dependendo de onde eu estou, em que nível de pastas eu estou, o path para o arquivo aquilo muda, é diferente, certo? Isso é um transtorno chatíssimo na hora que você está escrevendo as suas visões JSF. E aí o JSF 2.2 criou o conceito de biblioteca de recursos. O que é que consiste? Ele padronizou o local para você colocar esses recursos, tá? Dados. Bibliotecas de JavaScript, imagens. Então, se você criar na pasta raiz da sua web application, tá? Aqui eu tenho um atalho. Esse atalho aqui, ó, eu ensinei a fazer atalhos, né? Vejam os Eclipse. Essa pasta dentro do meu projeto é um atalho. Atalho para a pasta Maven, Source, em Web App, tá? E aí, ao invés de estar o tempo todo abrindo Source Web App, eu clico aqui, ó, na raiz do meu projeto, App, ele já cai dentro da pasta Source Web App. Viu que esse íconezinho, melhor dizer, que isso aqui é um atalho, tá? Não é uma pasta verdadeira. Temos um atalho do projeto aqui. E aí, vejam, eu tenho uma pasta chamada Contato, tem uma pasta chamada Login. As minhas páginas JSF eu organizo aqui dentro. Uma pasta chamada Operadora, vazia. E eu tenho uma pasta Resources. Se eu criar uma pasta Resources na web, ou seja, em Source Main Web App, o JSF reconhece isso como sendo uma pasta de bibliotecas. Cada subpasta dentro de Resources é uma biblioteca. Então vamos supor que eu baixei o Bootstrap e joguei aqui dentro. Então a pasta raiz do Bootstrap virou uma biblioteca para mim. Aí eu criei uma pasta chamada CSS para colocar os meus arquivos de folha de estilo na biblioteca CSS. As imagens, todas as imagens que eu vou usar em todas as páginas, eu coloquei aqui dentro da pasta Images. Então isso virou uma biblioteca também. Então eu tenho 3 libraries aqui. Bootstrap, CSS e a library Image. Tá? Eu organizar isso tudo dentro da pasta Resources, então para mim, eu sou obrigado a fazer isso? Não. Pode continuar organizando da sua forma, mas vai ter dor de cabeça na hora de usar esses componentes, referenciar esses componentes com arquivos de folha de estilo, fontes, JavaScript e imagem. Tem um exemplo. E aí, ó, o JSF 2.0 criou esses 2 componentes da biblioteca HTML. O Output Style Sheet para você importar CSS na JSF e o Output Script para você importar arquivos de funções JavaScript. Então vamos ver um exemplo. Lá no elemento HHead, o elemento estruturante do HTML, né? JSF HTML, você está dizendo que quer importar esse arquivo memoriam.css, que está dentro da sua library CSS. Então esse arquivo memoriam, ele está aqui dentro. Ó. Essa visão JSF, ela pode estar aqui, como numa subpasta, não importa. A forma como você vai referenciar o arquivo CSS vai ser sempre dessa forma. Busque na biblioteca CSS o arquivo memória. Ele mesmo se encarrega de colocar o path
dependendo do nível de profundidade que essa sua página esteja. Se ela estiver na pasta cadastro, vai ser um ponto, barra, CSS, barra memória. Se ela estiver dentro da pasta painel, vai ser ponto, barra, barra. E aí ele mesmo encontra o path para esse arquivo memória CSS que está aqui dentro. Certo? Aqui, mas está vendo o arquivo. Esse arquivo memória está lá dentro. Lá na biblioteca Bootstrap, ó, é outra biblioteca também, todas as pastas que forem filhas de resources são chamadas de libraries. Tá? Dentro da biblioteca Bootstrap, ou da library Bootstrap, eu tenho que acessar o arquivo Bootstrap que está dentro da pasta CSS. Aí dentro de uma library eu posso me organizar também. A biblioteca Bootstrap ela organizou os CSS nessa pasta, fonte nessa, e os arquivos de JavaScript nessa. É assim que o Bootstrap vem quando você baixa ele. Só fiz baixar o Bootstrap, colei aqui dentro dessa aplicação e já fiquei com essas pastas aqui. Então o arquivo bootstrap.css está dentro da pasta CSS da biblioteca Bootstrap. Como a biblioteca Bootstrap é uma biblioteca minha, porque está dentro da pasta Resources, eu não preciso me preocupar com o pé. Qualquer ponto, de qualquer página, de qualquer nível de profundidade de organização de pastas web, foi importado Bootstrap CSS dessa forma aqui, esse comando. Do mesmo jeito, eu estou importando a biblioteca de funções JavaScript unificada da biblioteca Bootstrap, só que dessa vez da pasta JS. Ó. Esse arquivo daqui está dentro da pasta JS da biblioteca Bootstrap. Tá? Esse target aqui, o que é isso? Ele vai gerar o elemento HTML correspondente dentro da área head da página HTML. E esse aqui vai gerar dentro da body. Tá? Porque arquivos de JavaScript é melhor você colocá-los lá no final da pasta body. Tá? Porque aí o DOM primeiro já está todo formado. Como é que eu uso imagens? A mesma coisa. Ó. Você vai usar o elemento HGraphicImage, que é o elemento de uma imagem da página JavaScript. Você vai dizer, ó, dentro da library images, pegue a logo.png. Eu tenho uma library de images aqui, e a figura logo.png está aí dentro. Tá? E dentro eu posso criar subdivisões. PNG para figuras GIF, para JPEG, para JPEG. Se eu fizesse isso, aqui né, eu colocaria png barra logo.png. Perfeito? Mas a library seria sempre. Bom, e se eu tenho um CSS que referencia, por exemplo, images.gif, tá? Então eu tenho que prefixar esse path que já vem aqui nesse CSS com esse objeto predefinido, usando uma expression language desse objeto predefinido, resource, para poder ele converter e achar os paths correspondentes dentro das bibliotecas do JSF, certo? Aqui é o nome da biblioteca, esse aqui é o nome da imagem na biblioteca. E você precisa prefixar ele com esse tag resource. Okay? Se você não fizer isso, não vai encontrar a imagem dentro das suas classes CSS, certo? Então lembra de usar sempre esse objeto resource toda vez que você referenciar uma fonte, referenciar uma imagem dentro de um CSS que você criou, ou dentro de CSS que você importou, né? Você baixar o Bootstrap, você vai ter que fazer isso nos arquivos do Bootstrap, ó. Os arquivos aqui estão acessando fontes, a biblioteca fontes aqui, ó, do Bootstrap. Então eu vou pegar o arquivo CSS bootstrap.css, quando ele referenciar fontes, eu vou mudar e botar hashtag resource, colchete, e aí vem já Bootstrap, que é esse string aqui, ó, esse apóstrofe é esse, já vem no Bootstrap. Só precisa acrescentar esse colchete e essas chaves aqui no final. E aqui no começo, hashtag chaves resource colchete. Ok? Eu tenho que fazer isso para todos os elementos. Aí o meu Bootstrap vai ficar compatível com o JSF. Bem, pessoal, com isso a gente chega ao final dos componentes da biblioteca básica do JSF. A gente vai ter uma aula prática no próximo vídeo. Vai mostrar para vocês na prática como é que esses componentes funcionam, né? E depois a gente vai ver uma biblioteca diferente dessa biblioteca padrão do JSF, que é a biblioteca Primeface. Perfeito? Então aguardem sensacionais revelações.